Pai, querido Deus, nós pedimos pela vida do nosso amado irmão Felipe. Que o Teu Espírito, Senhor, o tome, Senhor, e tudo que Ele venha ministrar aqui, Senhor, seja a unção e o poder do Teu Espírito Santo. Pai, tudo que Felipe venha dizer, venha do Teu coração para cada coração aqui, mais forte. Que o Senhor ilumine as nossas mentes também, para que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar a cada um de nós. E que essa palavra, Senhor, encontre um terreno fértil e que venha frutificar, Senhor Pai, para que possamos também abençoar outras pessoas através dessa mesma palavra. Toma também, Pai, em Tuas mãos os nossos amados irmãos que estão no mundo, no Brasil, no mundo afora, pregando a palavra, discipulando, pregando o Teu Evangelho genuíno. Continua com os Teus filhos, os abençoando, os sustentando com as Tuas mãos poderosas, Senhor, e que o Seu santo Evangelho continue sendo propagado aos quatro cantos deste planeta, Senhor. É o que nós lhe pedimos, em nome do Teu Filho amado, em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém. Amém. Graças a Deus. Boa noite, meus amados irmãos. Amém. Feliz de estar aqui hoje mais uma vez com os irmãos no dia de domingo, podendo ajudar um pouco mais aqui o nosso pastor. E iniciamos mais um ano, 2026, um ano que promete muitas vitórias, muitas alegrias, lógico, debaixo das ordens de Cristo, de Deus. Amém? Irmãos, mais um ano começou, né? Mais um ano, por incrível que pareça, as promessas os objetivos que eu tenho para esse ano, os mesmos do ano passado. Estar mais presente com Cristo, me aproximar ainda mais de Deus, me agarrar à minha fé e perder os quilinhos. É só para descontrair. Mas os objetivos do nosso ano sempre vão de encontro àquilo que queremos e desejamos nos nossos corações. E o que eu mais tenho ouvido nessas primeiras 2 semanas do ano é que o ano é novo, mas os problemas são velhos. E aquilo, a princípio, uma pessoa falando não era nada, mas mais pessoas foram falando, eu percebi que as pessoas estão um pouco desanimadas com o futuro, sem alegria, né? Lógico que eu não estou inserido no meio onde tem muitos cristãos no dia a dia, mas isso reflete a nação, como estamos, né? E eu pensei, Pai amado, já que eu recebi a oportunidade de ajudar o pastor e levar mais uma palavra, vou levar uma palavra nesse sentido, para alegrar a vida das pessoas que estão lá conosco, para renovar as forças deles para mais um ano. Lógico que as palavras que aqui estão, foi de onde eu tirei, onde nós sempre tiramos as nossas palavras, que trazer aqui para vocês, não vale só para um ano, mas que para esse ano seja o começo, ou continue como foi todos os anos na vida de vocês. Queria trazer, meus irmãos, uma palavra que está lá em Filipenses 4. Depois de uma longa oração, eu pensei, quem poderia me ajudar, ó Deus, dentro da Bíblia, com uma palavra para animar o ano, para animar a vida, mesmo em meio às dificuldades? Eu lembrei do apóstolo Paulo, essa carta aqui aos Filipenses, enquanto vocês procuram, Filipenses 4, nós vamos ver do versículo 4 ao 9. Essa carta, acredita-se que foi escrita enquanto ele estava na prisão, ali aguardando o seu julgamento, e não há lugar pior para estar do que numa prisão, um lugar mais desanimador. E ainda assim, vamos ver o conteúdo dessa carta e ver quanta alegria tem aqui. Amém? Amém. Filipenses 4, vamos ler do versículo 4 ao 9. Diz assim a palavra de Deus: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será conosco. Amém?
Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Orar nunca é demais. Pai querido e amado Deus, primeiramente te agradecemos por nossas vidas, ó Pai, pela minha vida e a vida dos irmãos que aqui estão. Ó Deus, que hoje, Senhor, a palavra que vem sair da minha boca seja o teu alimento para o coração de teus filhos, ó Pai, que agregue um pouquinho na fé deles, que os ajude a passar por qualquer problema, ou ainda que num momento difícil essa palavra venha retornar às suas mentes e aos seus corações, ó Pai. Seja comigo e os, ó Pai. Tudo que eu te peço e te agradeço, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Irmãos, eu gostaria de fazer uma pequena lembrança para o ano, né? E para todas as vezes que os irmãos vão estar aqui conosco, nos ouvindo. As mensagens que aqui trazemos, principalmente o pastor André, às vezes são mensagens de confronto ao nosso eu carnal, né? Nossa luta diária que todos temos. Às vezes são palavras de vida, são ensinamentos, são palavras de arrependimento, e todas têm o intuito de agregar a nossa fé e nos ajudar na nossa caminhada. E todas são estruturadas na Bíblia. Todos os versículos estão aqui. Fazemos as questões de ler e decorrer a nossa pregação em cima disso. E incentivamos para que os irmãos continuem a ler nas suas casas e nos tempos livres. Isso fortalece a nossa fé. E nessa mentalidade, nesse intuito, é que eu trago a mensagem de hoje, uma mensagem para o nosso ano. Mas não só se limita ao nosso ano, né? Até porque o texto que lemos não é uma mensagem para o ano, é uma mensagem para todos os crentes que dali para frente virão. Mas vamos começar assim, vamos trazer para o nosso ano, né? Até porque, meus irmãos, em João 6,58 está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então é uma das primeiras coisas, né, antes de entrarmos no texto, uma das primeiras coisas que podemos levar para o nosso ano, para ter um ano feliz, um ano debaixo das bênçãos de Deus, ler mais a nossa Bíblia, nos aproximar mais de Deus. Bom, e o que podemos tirar desse contexto, das palavras aqui escritas por Paulo, né, aos Filipenses, lembrando que ele estava na prisão, um lugar onde não transpira alegria alguma, não incentiva ninguém a estar lá, né? Primeiro versículo 4 que lemos, começa de uma forma que enche nossos corações, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Duas palavras me chamou muita atenção nesse primeiro versículo, a primeira vez que eu li, quando eu procurei aqui os textos de Paulo. Primeira delas, no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. A alegria, nesse caso aqui, ela não vem das circunstâncias. Ele identifica muito bem, é uma relação com Cristo. Ou seja, cabe muito bem na situação dele, cabe muito bem nas nossas vidas diariamente. Seja nos momentos difíceis, seja nos momentos alegres. Né? A nossa alegria vem de alguém, e ela sempre tem que vir do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro, talvez, o mais importante das dicas que temos aqui para o nosso ano. Manter o foco no Senhor, que é de onde vem a nossa alegria. E aí ele completa. A outra palavrinha que eu disse que chamava a atenção é o sempre. Porque alegrai-vos sempre no Senhor, né? O sempre, ele não é uma ação. O sempre ele não é um sentimento, mas ele é uma ação de corriqueiramente estar sendo executada. Então, quando o apóstolo Paulo diz aos irmãos de Filipos, sempre no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, não é um sentimento, mas é uma escolha de fé, é uma ação que devemos fazer conscientemente. É lógico que a alegria que eu vos falo preenche a gente só de pensar em Cristo, após uma oração, após uma bênção recebida, ela vem de dentro da gente. Mas para mantermos a fé durante o nosso ano, durante as nossas vidas, a alegria no Senhor tem que ser algo consciente, uma ação, uma escolha de fé. E aí ele termina esse versículo falando, outra vez vos digo, alegrai-vos. Esse outra vez tem um peso,
Lembrando que a igreja de Filipe foi uma das primeiras que o apóstolo Paulo fundou na Europa. Então aqui ele evoca o poder que ele tinha como um ensinador daquela igreja, como um pai para aquela igreja, né? E ele diz como uma ordem: outra vez vos digo. Ele faz uma ênfase pastoral para aqueles irmãos, né? Ou seja, em meio às ansiedades, até porque naquela época todas as igrejas ali passavam por um tipo de dificuldade, a igreja em Filipenses tinha um grande apreço pelo apóstolo Paulo, porque ajudava financeiramente, ajudava com orações, era uma igreja a ser modelo para as outras ali. E ele fazia com gosto as cartas e com muita alegria. Então ele ensinava mais uma vez: outra vez vos digo. Ou seja, em meio às lutas que todas as igrejas acabavam passando, em meio à ansiedade, a alegria é um ato de resistência espiritual. É por isso que às vezes somos chamados de doidos, né? Aquele cristão é maluco. Como que numa situação ruim ele mantém a alegria dele? É uma resistência espiritual, meus irmãos. É uma escolha de fé e sempre no Senhor. É exatamente isso que eu quero, que os irmãos também querem para o seu ano. Manter a alegria, manter a fé e o foco no Senhor. E aí o apóstolo Paulo continua, versículo 5, né? Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Bom, e o que podemos trazer desse outro versículo aqui para o nosso ano, para as nossas vidas, né? Novamente, duas palavras me chamaram a atenção na primeira vez que eu li. A primeira delas é moderação. O que seria essa moderação que ele fala a Filipenses, já que era uma igreja que ele tanto amava e tinha orgulho de falar deles? A moderação no grego, meus irmãos, tinha um aspecto, por exemplo, uma das traduções da palavra moderação em grego poderia ser brandura, gentileza, equilíbrio, equidade. Não era só moderação, né, como é no nosso idioma português, uma palavra bem definida. No grego ela poderia ter outros sentidos, ter outras traduções. E ele suplicava pela moderação. E o que seria essa moderação? É justamente um dos pontos que é caráter do cristão. Se uma pessoa que se diz da igreja, se segue a Jesus, demonstra moderação, é o testemunho dela que faz a obra fluir. Como é isso? Não entendi. Vou dizer a vocês. Lembrem das traduções possíveis, ó. Brandura, gentileza, equilíbrio e equidade. Para a palavra moderação. É uma marca do cristão que está focado em Cristo e em Deus. E nos tira, quando temos moderação, nos tira qualquer senso de urgência e de importância dos problemas desse mundo. Como assim? Eu vou trazer a vocês um relato onde eu vi, quando eu li esse texto, eu lembrei exatamente deste momento que eu presenciei e vi. O exemplo de moderação e totalmente fincado em Cristo na vida de um parente meu. Há mais ou menos 2 anos eu perdi o meu avô. Meu avô era muito presente, a família, não tínhamos briga, não tínhamos nada que separasse os irmãos, aquelas coisas todas. Então, meu avô era uma pessoa muito presente na família, muito amado por todos. E há 2 anos eu perdi ele. E no momento dessa perda, apenas o meu tio caçula estava lá para ajudar. Apenas o único homem na família que estava próximo e poderia ajudar. Esperávamos, estávamos todos ali sentindo muita dor, sentindo, né, se preparando para viajar e estar lá no enterro e tudo mais. E sozinho ele teve que lidar com muitos problemas. Para quem já perdeu alguém na família sabe que é bem difícil. Você tem que reconhecer lá no IML, você tem que ver documentação, você tem que tratar de dinheiro, e tudo num momento muito frágil. Muito frágil. Entretanto, esse tio, que por coincidência é de uma nova vida lá, na minha cidade, né, ele lidou com tudo, todas as coisas, com calma, com maestria, tranquilo, não deixou ali as funerárias meter a mão no dinheiro, né, porque não mora tão triste, infelizmente isso acontece. Ele tratou tudo com muita calma. Eu, quando cheguei, fiquei surpreso de como as coisas estavam sendo tocadas. E aquele momento, aquela calma dele, ficou marcado para mim, sabe? Depois ele teve o luto dele, ele chorou,
ele compartilha com a gente, mas naquele momento que precisamos, onde ele era o único, ele estava de pé. Quando eu li esse versículo, meus irmãos, me trouxe isso à mente. Que forças aquele homem tinha para segurar aquela barra daquele jeito? Que forças ele tinha para manter a calma e dirigir tudo daquela forma? Eu não consegui achar outra explicação senão Deus. Por coincidência, ele também é de uma nova vida lá na minha cidade. Não que a nova vida detenha todos os poderes sobre a palavra, não é isso. É só que confiamos na forma que a palavra é passada. E isso me marcou positivamente. Ainda não tinha associado esse ato a esse versículo, mas veja como a moderação, o equilíbrio, a gentileza, a brandura na vida de um crente serve como testemunho aos demais. Foi um testemunho para mim, que já estou no caminho. Mas quantas outras pessoas também não foram afetadas? Lá tinha inúmeras pessoas que conheciam o meu avô. E ver o filho que cuidou de tudo, tranquilo e receptivo, tocando as coisas sem histeria, sem nada do tipo, aquilo também impactou a vida daquelas pessoas. E com certeza eles pensaram, o filho do seu Cícero só estava tranquilo porque ele é da igreja. Com certeza absoluta, meus irmãos. E é isso que eu quero para o meu ano, é isso que vocês devem desejar para o ano de vocês. Ter moderação. Porque essa moderação traz a nossa vida como testemunho. Nem sempre todos têm o chamado de estar aqui à frente, de estar tocando, de estar fazendo algo aqui dentro da igreja, mas o testemunho da vida dos irmãos é a maior prova do Evangelho. Porque Jesus entra e ele muda. E se você mudou para um algo bom, algo inexplicável aos olhos dos outros, é inegável que as pessoas vão olhar e vão falar, só pode ser Deus na vida deles. E é isso que eu quero para o meu ano, é isso que vocês devem buscar para o ano de vocês. Lembrando as palavras do começo, não é só para o nosso ano, é para a nossa vida. Mas se não estivermos fazendo nenhuma dessas coisas, comecemos esse ano. Aí o apóstolo Paulo continua, meus irmãos, versículo 6, vou ler para vocês, ó. Não andei ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. Bom, aqui já temos uma palavra novamente animadora para todos nós, né? Essa eu também quero no meu ano. Ele começa aqui citando, meus irmãos, o mal que existia naquela época e que existe até hoje, e que não é brincadeira. Hoje aprendemos a lidar de forma mais séria. Essa carta, acredita-se que foi escrita mais ou menos em 60 depois de Cristo. Hoje, 2026 anos depois de Cristo, ainda sofremos com ansiedade em nossa sociedade. Dessa vez, agora estamos mais atentos aos efeitos e tudo mais, mas vejam, o problema da mente já afetava os cristãos daquela época, cristãos que viram Jesus, que andaram com Jesus, que a memória estava bem fresca. Nós, 2026 anos depois, conhecendo através da graça de Deus, do seu sacrifício e da Bíblia, e ainda sofremos com esses problemas. E o que a Bíblia diz para nós sobre isso? O que o apóstolo Paulo falou para Filipenses, para o pessoal de Filipos, né? Para que eles não se preocupassem com a ansiedade. Não andem ansiosos com coisa alguma. E o que seria andar ansioso, né? Ansiedade em si, de uma forma bem resumida, meus irmãos, que eu achei aqui um termo que se adequa bem, é uma preocupação que paralisa. Paralisa nossas ações, a nossa vontade, as nossas forças. E por consequência, pode paralisar a nossa fé. É trabalhar a nossa mente em problemas que talvez nem existam, ou aumentar eles de uma forma que ele não é. Pode ser até muito pequeno. E qual que é o antídoto que o apóstolo Paulo diz para a gente? O que ele traz para ajudar a gente, então, nesse problema tão que aflige tantas pessoas, não é? Ele fala 3 pontos: oração, súplica e ações de graça. Não só pela ansiedade, mas são 3 pontos que eu quero fazer este ano e que os irmãos devem buscar este ano. E o que é a oração, meus irmãos? É a comunicação geral com Deus. Pode ser de joelhos dobrados, pode ser curvado aos pés de Jesus,
pode ser em pé, é uma oração com Deus, uma comunicação com Deus. O importante é o seu coração. E há preceitos também de como fazer, né? Que vai orar, que vá no cantinho, que faça num cantinho à parte, para que ninguém saiba do que você pede e do que você busca. Somente Deus conheça aquelas suas petições no seu coração. Mas quando não possível, é uma comunicação com Deus. Isso é uma oração. E que devemos fazer todos os dias. E o que eu quero para o meu ano, eu desejo para o ano de vocês. Outro ponto, súplicas. É muito parecido com oração, mas são pedidos específicos. Isso é uma súplica, né? E podem até estar dentro da sua oração. Durante a sua oração, você pedir algo a Deus, né, sempre que possível. Ah, mas aí não parece que só pedimos? Aí vem o terceiro ponto, ações de graça. Como que funciona esses três juntos? Oração, súplica, ação de graça. Bom, eu já tive a oportunidade, meus irmãos, de orar, pedir algo muito específico, e quando acabar de orar, me sentir tão aliviado que parecia que o problema já tinha sido resolvido. E nessa alegria, né, essa alegria que o nosso coração se organiza antes mesmo da resposta divina. E nesta alegria a gente faz ações de graça. E como fazemos? Aqui a presença dos irmãos é um ato de ação de graça pela sua vida, por Deus, comparecer com os dízimos, com as ofertas, estar presente, estar disposto a ajudar a igreja. Tudo isso são atos de ações de graça. Ações de graça, né, que é o reconhecimento prévio da bondade de Deus. Lembre-se, e antes mesmo de ter a resposta, eu quero essas três coisas, eu vou praticar essas três coisas na minha vida durante esse ano. Imagina só, ter um problema e se sentir aliviado antes mesmo de resolver. Eu quero isso para a minha vida. O apóstolo Paulo continua, meus irmãos, versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Esse para mim é o mais forte e o que eu mais desejo entre todos. Uma paz que excede todo o entendimento, uma paz de Deus. Vamos falar um pouquinho da paz de Deus, né? Seria Shalom, exatamente isso, a paz de Deus, a palavra Shalom. Lembre-se, meus irmãos, na Bíblia, em nenhum cantinho dela está escrito que não passaremos dificuldades. E é exatamente esse o ponto que eu queria começar com a paz de Deus. Não é ausência de conflitos, mas plenitude, integridade e harmonia durante os conflitos. Essa é uma paz que eu realmente quero para a minha vida. E aqui o apóstolo Paulo dá uma dica do que é essa paz, da magnitude dessa paz, não é? É uma paz que excede todo o entendimento. E o que significa isso? Ninguém é capaz de entender essa paz que sobrecai sobre os cristãos. É uma paz do Senhor, é uma paz de Deus. Ninguém consegue entender. E como que isso se reflete em nossas vidas? É uma paz, meus irmãos, que o dinheiro não compra. É uma paz que não pode ser tomada nem conquistada. É uma paz que é merecida pela graça de Deus. E é uma paz que eu quero em minha vida e que os irmãos devem querer na vida de vocês. Ela excede qualquer entendimento. Ela não é produto de mente humana nenhuma. Ela é um dom sobrenatural. Só pode vir de Deus. E é por isso que temos pessoas ricas, tristes, a ponto de tirar suas vidas. E também temos pessoas pobres, felizes, a dar alegria aos outros. É a paz de Deus na vida da gente que faz a gente seguir adiante, ter alegria e continuar nosso dia a dia. Eu tive um exemplo dessa paz já. Eu vi, mais uma vez, o testemunho de nossas vidas é muito importante. Eu vi essa paz, eu entendi um pouco dessa paz aqui nessa igreja. Tenho certeza que os irmãos já ouviram, já perceberam. Se não, eu trago a memória de vocês novamente. Com todo respeito, meu pastor.
O Senhor já contou aqui para nós que o Senhor passou uma dificuldade enorme e que em poucos dias foi sarado. E totalmente findado em Cristo, em Deus. O Senhor já compartilhou essa história com todos nós aqui. Esse é um exemplo dessa paz, meus irmãos. A paz de Deus que vem através do compartilhamento que temos aqui das nossas experiências uns com os outros. E aqui mais uma palavra importante, que eu tinha citado, mas guardará os vossos corações, essa paz, né? E o que seria o guardará, né? Ela vem de guarda, o termo militar, como postar guarda, proteger. O que significa isso para essa paz? Significa que ela é uma paz ativa e não passiva. Ela está sempre atuando em nossas vidas, não só quando é necessário, mas está sempre atuando em nossas vidas. Essa é uma paz que eu quero para o meu ano inteiro. Está sempre debaixo da paz de Deus, que excede qualquer entendimento. E quando ele termina dizendo corações e mentes, o que ele quer dizer é que é a pessoa inteira, tanto no seu coração quanto a sua mente, tanto o que desejamos quanto aquilo que pensamos ativamente. Tudo isso está debaixo da paz de Deus. É exatamente isso que queremos para o nosso ano. Que as nossas ações sejam em paz, findadas em Deus. Que os nossos desejos estejam em paz, findadas em Deus, findados em Deus. Chegamos, meus irmãos, no versículo 8, quase terminando. Vou ler para vocês, é um pouco extenso. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. A tradução está um pouquinho diferente da minha Bíblia, mas o intuito é o mesmo, irmãos. Aqui o apóstolo Paulo cita várias virtudes para estarmos atentos. E estarmos atentos aonde? No mundo aí fora? Não, estarmos atentos na igreja, dos nossos irmãos, a vivência de cada um que compartilha conosco. Aqui, dessa forma que fazemos em comunhão, é aqui onde devemos ficar atentos a essas virtudes e agregar a nossa fé. Ele termina dizendo, nisso pensai. E quando ele diz tudo o que é verdadeiro, é tudo o que é factual, autêntico, isso já nos livra de muitos problemas aí fora, não é? Quantas vezes vemos pregações, pastores, falando de coisas que não viveram e nem fazem. Esse é um ponto importante, meus irmãos. Estejam atentos a tudo que é verdadeiro. Outra virtude que ele cita, honesto. Tudo que é honesto. E o que seria ser honesto, né? Digno, nobre, respeitoso. Isso não é uma coisa que fazemos de atitude pensada. Isso é um exemplo que observamos nos demais. Quem faz, não faz pensando, mas quem observa consegue definir muito bem o que é o ato. Essa é uma atitude que eu quero produzir esse ano, que os irmãos deveriam também. Ser honesto a ponto do meu testemunho impactar a vida dos demais. Outra coisa, tudo o que é justo. E o que seria justo não parece com honesto e verdadeiro, parece, mas é um pouquinho diferente. É conforme a justiça divina e humana. E o que seria isso para o nosso dia a dia, né? A vivência que eu tenho no Rio de Janeiro, meus irmãos, quando eu digo Rio, mais para o centro, é que lá, acho que os irmãos vão concordar comigo, é que lá, você não ser alguém que se aproveita de algo, você não presta. É incrível, é chocante, mas é isso mesmo. Se você vai comprar um ar-condicionado nesse calor, e todos deveriam comprar, porque o calor está demais. Se você vai comprar um ar-condicionado lá no Rio de Janeiro, lá embaixo, no centro, e você não tem um gato para ligar, você é a pior pessoa da rua, você é, desculpa da palavra, mas você é otário. À vista daqueles irmãos que estão lá, daquelas pessoas que estão lá ao seu redor.
Veja como ser justo faz toda a diferença na vida de um cristão. Não só esse ano, mas para toda a sua vida, amém? Mas comecemos então esse ano a olhar para essas coisas. Ser justo perante a justiça divina e a humana. Amém? Outro ponto que o apóstolo Paulo nos cita aqui: tudo o que é amável, ou seja, que inspira afeto, que é amorável. Essa palavra existe, eu verifiquei no dicionário. Amorável. E o que teria isso de importância ao nosso ano para ficar atento aos demais, para praticar, não é? Amor, meus irmãos. O nosso Deus é um Deus de amor. E como fazemos esse amor transparecer? Em ações de graça, ajudando aqueles que precisam de ajuda sem olhar. Lógico, precisamos ficar atentos, né? Os cristãos não são bobos. A gente tem que prestar atenção, ainda mais no mundo que vivemos. Mas ajudar sem olhar a quem é uma virtude nossa. É uma virtude que buscamos. E eu quero isso para o meu ano. Os irmãos deveriam também buscar para o ano de vocês. Estou falando que ninguém não faz isso, tá, irmãos? Mas essa é uma palavra para alegrarmos e termos um foco para seguir esse ano. Cristo é o nosso foco. E Ele nos ensinou essas coisas aqui na Bíblia. Aqui o apóstolo Paulo também fala: tudo o que é de boa fama. E o que seria de boa fama? Bem falado, edificante. Isso é uma coisa que temos que ficar atentos todos os dias, tá, meu irmão? O bem falado nem sempre é o muito falado. Porque nos nossos telefones e nossas experiências pessoais recebemos muitas mensagens de diversos pastores, apóstolos, paipóstolos, chegam a nós diariamente vários tipos de mensagens. Ser bem falado não é muito falado. Não é isso que está dizendo aqui. Tem que ser edificante, de boa fama. Ou seja, o que ele está dizendo: venham à igreja ouvir o pastor. Procurem se alimentar de coisas que edificam a sua alma. Aqui, ó. Leiam a Bíblia. Coisas edificantes, de boa fama. É o que devemos buscar esse ano, é o que eu vou buscar com certeza. Outro ponto: se há alguma virtude, ou seja, a princípio podemos não enxergar ser justo, podemos não enxergar ser puro, mas enxergamos uma virtude, uma excelência moral, ou seja, o que é certo. Pode não parecer aos nossos olhos, né? Até porque toda a história existe dois lados, e o lado que você vê talvez nem seja o lado mais justo, mais correto. Mas se há alguma virtude, e em qualquer coisa que você vai ver, principalmente nas coisas da igreja, aquilo que vai de fato edificar, pensai nisso. Exatamente o que o apóstolo Paulo nos diz. Pensai nisso, traga a sua memória. Só de vermos esses pontos, essas virtudes que o apóstolo Paulo nos aponta, nos dá vontade de ler a Bíblia. E como assim? Bom, um ato honesto, geralmente, aqui tem uma palavra sobre isso. Um ato amável, aqui também há uma palavra sobre isso. Tudo isso está em torno a nos incentivar a buscar a Cristo, através da Bíblia. Tudo isso o apóstolo Paulo nos diz: pensai nisso. Não está dizendo para seguir, não é isso que ele está falando. Não é porque alguém é verdadeiro, honesto e justo que vamos seguir. Não é isso que ele está falando. Ele está falando para pensarmos nisso. Trazer a memória, procurar. Se tiver com dúvida, se tiver com vontade de se aprofundar em algum tema, em algo que viu, nosso pastor está aqui para nos ajudar. E isso levaremos para o nosso ano, amém? O pensai, o que é o pensai que o apóstolo Paulo disse? Só para terminar esse versículo, né? Ele é mais que um pensamento passageiro. É você considerar, é você calcular, é você focar a sua mente. É uma disciplina mental que você precisa ter. Você precisa se esforçar. Até porque, meus irmãos, diariamente, qualquer canal de televisão que você liga, qualquer jornal, qualquer rádio que você vê, as notícias ruins transbordam.
As notícias ruins chegam de forma acelerada. Tem pessoas que ganham até dinheiro com notícias ruins hoje em dia. E o que o apóstolo Paulo diz para a gente aqui é exatamente o contrário. Não se alimentem dessas coisas, não tragam a sua mente, não foquem, não mantenham o seu pensamento essas coisas ruins, mantenham as boas, o que é verdadeiro, o que é honesto, o que é justo, o que é amável. É isso que ele está falando. Que as coisas ruins vão passar e você não deve se preocupar com elas. Em todos os versículos que eu li aqui, isso é bem coerente. O foco é Cristo, mas ele reconhece que somos todos seres humanos e a nossa mente desvia um pouquinho, a ansiedade nos atrapalha, o mundo ao nosso redor nos atrapalha. E ele escreveu aqui para a gente exatamente como devemos fazer e manter para o nosso ano e para as nossas vidas. E no último versículo, versículo 9, meus irmãos, vou ler para vocês: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Antes de fazermos uma análise sobre esse versículo, do que ele está falando, não é? Ele está falando para Filipos de tudo o que eles aprenderam, que eles receberam, que eles ouviram, que eles viram no apóstolo Paulo. E palavras do apóstolo Paulo: sede de mim imitadores, como eu sou de Jesus Cristo. Ou seja, ele mesmo se tira dessa equação e coloca Jesus Cristo como o foco de nossas vidas. Tudo que ele aprendeu, tudo que ele passou, tudo que ele falou e tudo que ele fez para Filipos, isso eles deveriam praticar, porque é tudo fundado em Jesus Cristo. E ele termina falando: e o Deus da paz será convosco. Que paz? Aquela paz que nós queremos para toda a nossa vida. Eu tanto comentei no versículo anterior. Do ponto de vista da pedagogia apostólica, nome meio difícil, da criação, o que seria esse versículo 9? Não é? O aprender é uma instrução doutrinatória. O receber é uma aceitação pessoal. O ouvir é uma tradição oral. E o ver em mim é um exemplo vivo. E aí ele termina: praticar, habituar-se, exercitar-se. Ou seja, só buscarmos a paz, só buscarmos o puro, amável, respeitoso, não é o suficiente. Devemos praticar. E o resultado é o melhor possível. O Deus da paz será convosco. Não apenas paz, mas Deus mesmo como fonte em nossas vidas. E é isso que buscamos incessantemente. É uma presença contínua e findada no será convosco. Bom, meus irmãos, o texto que eu li hoje para os irmãos, espero trazer alegria aos corações de vocês, forças, foco do que temos que ter esse ano. E por favor, não digam as palavras de que é um ano novo, mas os problemas são velhos. O ano novo é um ano novo. A sua mente tem que ficar focada em Cristo. Os problemas daqui, sejam de agora ou do futuro, não interessa. Foquem em Cristo. O texto do apóstolo Paulo, meus irmãos, estrutura um caminho espiritual e prático e profundo para nossas vidas. Ou seja, também, como eu disse, o nosso ano, e que começa com alegria no Senhor, não é? Como eu disse, alegrai-vos no Senhor, como fundamento principal. E ele expressar publicamente um testemunho de moderação e esperança, isso é um dever nosso. E em seguida ele orienta o combate à ansiedade por meio de oração e gratidão. E esse processo inteiro é sustentado por uma disciplina mental renovada, que concentra o pensamento no que é verdadeiro, nobre e virtuoso, e se concretiza na imitação do modelo apostólico, que é o modelo de Jesus, fincado em Jesus Cristo, e na prática constante. E como promessa,
resulta a presença permanente do Deus da paz em nossas vidas. Meus irmãos, muito obrigado pelo tempo, pela atenção de vocês. Que Deus esteja conosco. Nosso ano seja um ano de paz, de alegria. Vai ter batalhas. A vida de ninguém é só alegria. Mas que essas batalhas sejam com Cristo. Que essas batalhas tenham a presença do Deus da paz em nossas vidas. E tudo será diferente. Nos mínimos detalhes, passaremos rindo, passaremos com alegria. E do outro lado, sairemos renovados, com uma fé aumentada, com uma fé maior. Mas é uma luta constante, infelizmente. Pois somos feitos de carne e todos os dias devemos batalhar contra, para que o nosso espírito cresça, para que Deus cresça em nós e a nossa carne diminua. Amém, meus irmãos? Pastor, chamá-lo. Amados, Deus é suficiente. Amém? Todas as coisas que a gente, o nosso irmão Felipe falou aqui, através da carta do apóstolo Paulo, o mundo sempre tenta agitar os nossos corações, as nossas mentes, os problemas da vida, E o que nós temos que sempre ter em nossa mente, em nosso coração: Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo suficiente. Sabe? Vou dar um pequeno testemunho aqui. Eu estava preocupado, eu não estava conseguindo achar uma casa aqui para alugar, para me mudar. E o que eu fiz? Quando eu gosto tudo fechado, assim, as coisas, Quando achava, não dava para uma coisa, no sentido de, não tinha um local para botar o carro, não tinha não sei o quê. Não, uma série de situações. Eu falei assim, uma coisa, Fernando, vamos orar. E esperar em Deus. E foi o que eu fiz. Eu orei, esperei em Deus. Deixei na mão do Deus da paz. E fizemos uma encomenda, um negócio da Amazon, Uma vitamina lá, eu passei de 50, de A a Z, para ver se dá uma melhorada aí na vitamina. Aí chegou, a gente para resolver uma coisa, o vizinho nosso recebeu, o filho do vizinho nosso recebeu, o Asaf estava em casa e não recebeu, Então, aí chegou, aí a Fernanda viu e a André chegou, o filho do vizinho lá recebeu a vitamina. Falei, tá bom, vou lá pegar então. Fui lá, aí vem o meu vizinho. Falei, pastor, o senhor já conseguiu a casa? Aí eu falei assim, não consegui não, estou procurando aí, mas aí eu expliquei isso tudo que eu expliquei antes aqui. Ele falou, eu acabei de comprar uma casa para alugar, estou fazendo uma pequena reforma lá. E se o senhor gostar, eu alugo o senhor. Eu falei, assim? Se eu quiser lá ver, dá uma obra lá. Se a Fernanda quiser não ver, eu falei, então vamos lá ver. Irmãos, fui lá, fiz a casa e tal. Vamos dar uma obra, tudo quebrado, a casa da cozinha ela estava quebrada e tal. Aí ele falou, vou fazer só a cozinha e tal, a obra é casa antiga aqui e tal. Eu olhei a casa e falei, poxa, amém. Tá, e aí, agora? Aí o valor que ele falou estava dentro. Eu falei, rapaz, glória a Deus. Eu falei, estava orando por isso. Ele falou, então foi aí que Deus abriu a porta, para eu poder comprar a casa e alugar para o senhor. Eu falei, aí eu creio que sim, amém. Sempre Deus me abençoe. O que eu quero dizer com isso? Eu preferi que eu estava falando aqui, Deus é suficiente. Ele supre as nossas necessidades. Eu estava querendo fazer um trabalho de grupo de vida. Eu falei, vamos começar em casa, a Fernanda falando. Aí eu falei, eu olhava lá para casa, porque lá em casa, todos sabem, aqui em abril, teve enchente, entrou água lá em casa, 40 centímetros. Não dava para o dono da casa lá fazer a obra com a gente em casa, porque afetou muito, E passamos quase um ano aí, difícil, limpava a casa, virava, mexia, sujava, dava bom, aquela coisa toda, uma loucura. E
estava, eu fui receber os irmãos, né? Eu achei que tinha até algumas vezes, fiz lá alguma coisa em casa, mas estava lá aquela marca que fica, né, na pintura, do esfrega, e o negócio não sai, parece que tem tinta o negócio, ó. Aí ficava meio complicado, né? Aí a gente estava orando, né? Deus operou essa situação, Deus abençoou, e lugar tranquilo, calmo, né? Vocês vão lá quando tiver fazer uns eventos em casa, não dá para fazer em casa, e Deus é bom, sabe? Deus, ele tem cuidado de cada um de nós, ele tem cuidado de vocês, tem cuidado da nossa família. Ano de 2025, para mim, foi um ano de muitas lutas, mas também foi um ano de bênção. Onde tem luta, tem bênção. Amém? O ano de 2026, sabe? Deus, ele está no controle, ele está no controle. Assim como ele esteve em 2025, nos trouxe até aqui, né? Ele vai nos levar também durante 2026, ele está conosco. Descansem no Senhor. Amém, queridos? Amém. Descansem no Senhor, pois ele é fiel. Vamos orar para encerrar aqui com o pessoal aí no vídeo, e depois vamos estar aqui participando da ceia do Senhor. Santo Pai, querido Deus, obrigado pela tua palavra, porque a tua palavra é verdade e é vida para nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor traz a paz aos nossos corações, mesmo em dias agitados, mesmo em coisas difíceis, momentos difíceis que muitas das vezes nós passamos, o Senhor derrama da sua paz. Obrigado pelo teu amor, pela tua fidelidade, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos suster até aqui e continuar nos sustendo a cada um de nós. Toma, Pai, também cada irmão, cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha abrir as portas, que o Senhor venha continuar dando paz que excede todo entendimento, a paz que guarda a mente, o coração. Senhor, que cada uma pessoa venha ter, Senhor, em seu coração a certeza que o Senhor é suficiente. O Senhor basta para todas as coisas. Pai querido, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado. É o que nós te pedimos e já lhe agradecemos, em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém. Amém, graças a Deus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus, meus irmãos.